O tema hoje é andar com Deus. Diga: andar com Deus. Andar com Deus. Eu estava orando essa semana e pedindo uma direção para o final de semana, falando: Deus, me dá a direção, me dá a palavra, né? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós esse final de semana? E quando eu desci a rua de casa ali, o Espírito Santo falando comigo ali, e o que você está fazendo, Cássio? Daí eu estou andando com Deus, e ficou claro ali que era a direção para nós meditarmos esse final de semana. Andar com Deus. Gênesis 5, 21 fala de um homem chamado Enoque. Diz assim: quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Essa figura, esse homem chamado Enoque, não tem muito sobre a vida dele, sobre a história dele. Se nós formos procurar as obras de Enoque, o que ele fez de extraordinário, eu não encontrei nada assim, sabe, que ele tenha edificado, de milagres que ele tenha realizado. Quando a gente entra para o Evangelho, quando a gente entra em fé, nós temos um anseio por ver sinais, milagres, né? Quando a gente vê lá que o Moisés, Deus usa ele para abrir um mar, que Deus usa ele para tirar água da rocha, né? A gente anseia que essas coisas aconteçam com a gente. A Bíblia fala que Pedro, quando ele andava, a sombra dele, quando ela passava sobre um doente, esse doente era curado, o oprimido era liberto, os milagres aconteciam. A Bíblia fala que os lenços e aventais de Paulo eram levados até os enfermos e eles eram curados. Isso gera um anseio no nosso coração: uau, eu quero fazer essas coisas, eu quero que Deus me use dessa forma, eu quero que Deus se revele na minha vida e através da minha vida dessa forma. Mas quando nós olhamos para a vida de Enoque, não tem nada disso. Não está falando lá que ele edificou o templo como Salomão. Não está falando que ele curou alguém, que ele libertou alguém. Não está falando, sabe, que ele ressuscitou um morto. Não fala, não tem essas obras. Só que tem um relato muito importante, que é muito mais importante do que essas obras que eu estava falando. Você sabe que tem gente que vai chegar diante de Jesus um dia e vai falar: mestre, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. E o Senhor vai falar: eu não te conheço. Porque as coisas acontecem não por causa de quem está fazendo, mas por causa da semente que é lançada, da palavra que é lançada, que não é minha, mas a palavra é de Deus, e o nome não é o meu, é o nome de Jesus. E por causa do nome dele as coisas acontecem, por causa da palavra dele as coisas acontecem. Mas a palavra fala que Enoque, ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele andou de uma forma assim, uma comunhão com Deus tão grande, que Deus levou ele vivo. Há dois relatos na Bíblia de homens que Deus tomou vivo, sem provar a morte, que é o de Enoque e o de Elias. Os dois únicos, né? Jesus, ele enfrentou a morte, ele passou pela morte, ele venceu a morte. Esses dois homens, Deus arrebatou eles. Então Enoque foi arrebatado pelo Senhor. Ele viveu 365 anos, e a Bíblia fala, ele sempre andou com Deus. Sempre andou com Deus. Você sabia que uma pessoa que anda com Deus é diferente? Uma pessoa que anda com Deus, as atitudes dessa pessoa é diferente, a forma de olhar dessa pessoa é diferente, a forma de agir dessa pessoa é diferente. Você já teve algum amigo de infância que você andava junto e ia para todo lado junto? Quem já teve? Até a gíria, vamos falar assim, era igual, né? Quando falava uma palavra lá, o outro já entendia, né? Você começa a andar, até a roupa, você começa a se parecer, né? Se o outro, eu lembro que antes de namorar a Alessandra, eu andava com as camisetas tudo largona, pro lado de fora,
né? E quem andava comigo, a gente andava desse jeito na época, largado mesmo, largado. Mas era comum porque a gente andava junto. Quem anda com Deus, querido, ele começa a transmitir Deus para as pessoas começam a olhar para essa pessoa e ver que ela é diferente. Eu tenho certeza que o Enoque, em meio à geração dele ali, ele foi diferente de todo mundo. Que ele, sabe, que ele carregava uma luz, que ele carregava uma vida de Deus. Por quê? Porque andava com Deus, ele decidiu andar com Deus. Gênesis 3, 8 e 9 diz: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Deus, ele criou o homem não para que o homem se tornasse autossuficiente ou vivesse isolado. Deus não criou o homem e deixou lá: olha, agora é por tua conta, o jardim está aí, a vida é sua, a mulher é sua, faz o que você quiser. Não foi assim. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Deus nos criou para ter relacionamento conosco, para fazer parte da nossa história, da nossa vida, para que nós venhamos andar com Ele, decidir andar com Deus. Você não pode, no meio da tua correria, querido, se esquecer de Deus. Você não pode viver uma vida tão corrida, a ponto de você não ter um tempo de comunhão, a ponto de você sair de manhã, fazer as coisas sem orar, sem dar bom dia para Deus, sem dar bom dia para Jesus, sem dar bom dia para o Espírito Santo. Que o nosso Deus é invisível, mas é verdadeiro, Ele está presente, nós precisamos nos comunicar com Ele. As coisas mais simples da nossa vida sem Deus, querido, fica complicado. O ser humano, a nossa geração enfrentou um mal que nós nunca tínhamos enfrentado, que foi a época do Covid. Nós sofríamos para respirar. Teve gente que precisou ser entubado. Eu precisei ficar um período ali no oxigênio. Então, para as coisas simples, básicas, se Deus não tiver com a graça dele envolvendo a nossa vida, nós não conseguimos sozinhos. Então, eu preciso fazer o que o Enoque fez. Não, eu vou andar com Deus. Não vai ser um culto apenas, porque se a sua vida com Deus se resume só a isso daqui, querido, está tudo errado. A sua vida com Deus se resume só ao dia que você consegue. Não, está tudo errado. Você fora desse ambiente tem que ter vida com Deus. No seu trabalho você tem que lembrar que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Quando você está na rua, quando você está dirigindo, você tem que lembrar: não, eu sou um filho de Deus. Se você lembrar disso, querido, se você estiver andando com Deus consciente, você não precisa de uma câmera para ver se você vai errar, se você vai falhar. Não, porque você sabe que Deus está com você em todo o tempo. E você vai andar, sabe, em retidão, não por causa dos outros, mas por causa do Senhor, porque você quer agradar a Deus. O que adianta impor um monte de regras? Se a pessoa não se decidir a andar com Deus, Rogério, ela vai fazer tudo errado. Agora, quem anda com Deus não precisa de regra. Não precisa de uma lei. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Quem anda com Deus, que é consciente, querido, ninguém precisa ficar fiscalizando o celular dele. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Mas se não anda, daí quer um monte de regra. E vai pôr um monte de regra só para quebrar. Olha o que a palavra diz em Hebreus 11, verso 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha, ele agradou tanto a Deus na sua caminhada ali, que Deus falou: não, vem para cá, vem para cá, vem ficar comigo. Querido, ande com Deus com esse coração. Não é sobre agradar homens. Paulo falou: olha, se eu estivesse tentando agradar homens, olha, estava tudo errado. Eu quero agradar o Senhor, eu quero agradar o meu Pai, eu quero agradar a Deus.
Se você tiver essa preocupação, querido, você vai ter posicionamento diante da tua família. Quando eles tentarem te induzir para o erro, você vai falar: não por causa da igreja, não por causa do pastor, não por causa dos irmãos, mas porque eu quero agradar a Deus. Você vai colocar Deus acima de tudo, se você tiver esse coração que Enoque teve, de andar com o Senhor. Mas a pergunta hoje é: você quer andar com Deus? Você quer andar? Porque tem gente que não vem para a igreja porque não quer andar. Tem gente que ainda que não desce as águas. E em setembro vai ter batismo, tá bom? Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma ordenança, tá entendendo? É um testemunho público de que a tua vida é de Deus. Mas tem gente que não quer descer as águas porque eu ainda não estou pronto para andar com Deus. Meu irmão, será que a gente vai ficar falando com Deus só na necessidade? Sabe, aquela pessoa que só manda mensagem para você quando quer alguma coisa? Você não tem assim, não. Só te liga se tiver um problema. Será que a gente vai fazer assim com Deus? Acabou o gás, Deus, alô Deus, acabou o gás aqui. O pastor falou que se eu pedir, o Senhor vai dar. Me dá o gás. Deus, meu casamento, Deus. A Alessandra tá braba aqui, tá nervosa. Calma ela. Será que o nosso relacionamento vai ser assim? Ou nós vamos caminhar? Ou a gente vai andar de mãos dadas? Ou nós vamos viver na presença do Senhor? Se você pedir, Ele vai dar? Vai. Mas é muito ruim esse tipo de relacionamento que, sabe, só está ali para suprir algo e não para ter comunhão no dia a dia. Deus deseja ter comunhão conosco. Deus deseja fazer parte da nossa história. Deus quer que nós venhamos andar com Ele, como Enoque andou com o Senhor. E hoje nós temos livre acesso, porque Cristo Jesus se manifestou, se fez carne, morreu em uma cruz, ressuscitou, Ele pagou o preço em nosso lugar. E nós podemos andar com Ele. Nós podemos ter Deus como nosso melhor amigo. Melhor amigo. Amós 3:3 diz sobre uma condição para andar com alguém. Amós diz: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo. Ele está falando, tem como alguém andar junto se não houver acordo? Tem, pessoal? Não tem, né? Não tem. Para andar junto, vamos falar assim, eu e o Marcelo, nós fomos em Cornélio essa semana. Mas houve um acordo ali, nós vamos em Cornélio. Você vai com o seu carro, eu vou com esse aqui, depois a gente volta junto, beleza? E assim foi feito, um acordo. Tá, vamos andar junto, Marcelo. Você vai para Cornélio, eu vou para Londrina. Já não andamos junto. Já não houve acordo. Tem que haver acordo para andar junto. É necessário estar em acordo com Deus, se você vai andar com Ele. Estar em acordo com o Senhor. E eu pontuei 3 situações aqui. Qual acordo, pastor? Você vai ter que começar a pensar como Deus pensa. Quer andar com Ele? Quer ter uma vida diferente? Você vai ter que passar a pensar como Deus pensa. Você vai ter que andar no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Isaías 55, 8, 9 diz: afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como você pensa. Deus não pensa como eu penso. É por isso que quando você vem para o Evangelho, é necessário uma renovação na mente, A sua mente tem que ser renovada, a forma de pensar, a forma, de você ver as coisas. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé o Senhor. Em vez de você ficar falando: Deus, abençoa meu caminho, Deus, vou fazer tal coisa, vem comigo. Você tem que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o caminho que o Senhor quer para a minha vida? Você já fez algum investimento errado? Nós já fizemos. Eu, a minha família. Mas a gente faz assim na nossa vontade. Mas, pastor, a ideia é boa. Ela pode ser muito boa. É o que Deus tem para a tua vida? É o projeto de Deus para a tua vida? Mas ciclano lá faz e está arrebentando. Mas o plano de Deus para cada pessoa, querido, é muito específico. Enquanto eu estava trabalhando no secular,
eu sempre ouvi alguém falar para mim, a minha patroa em Ponta Grossa falou para mim: Cássio, falou, pastor, Deus vai abençoar você no que você fizer, mas você vai prosperar quando você e a sua família estiver no altar, fazendo o que Deus chamou vocês para fazer. Queridão, em vez da gente ficar falando: Deus, eu tenho uma ideia e vou fazer, e querer que Deus segue a gente, é mais sensato entender: não, o pensamento de Deus não é o meu, o caminho dele não é o meu. Então, Deus, qual é o teu pensamento para mim? Qual é o teu caminho para mim? Porque a palavra diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus pensa é muito maior, o caminho de Deus é muito mais alto. E se você vai andar com Deus, você tem que começar a andar no caminho que Ele tem para a tua vida. Eu ouvi um pastor, um amigo meu, falar certa feita que você tinha o livre-arbítrio antes de você entregar a vida para Jesus. Depois que você entregou a vida para Jesus, a vida não é sua mais, a vida é dele. E agora você não faz a sua vontade, você faz a vontade dele, você vive a vontade dele. Eu falei: uau, faz sentido esse negócio aí. Porque agora eu estou andando com Deus. E agora Deus, Ele tem pensamentos para a minha vida, Ele tem caminhos para a minha vida, eu vou andar no caminho dele. Você tem que estar pronto para isso. Chega de ficar errando a rota, irmão. Toda vez que você erra a rota, você atrasa o que Deus tem para você. Eu já atrasei o que Deus tinha para a minha vida por tomar decisões erradas, caminhos errados, porque alguém falou, alguém até de Deus, tá? Irmão, vigia na terra. Vigia. Escuta alguém que já errou. Alguém de Deus veio e falou assim: olha, você deveria fazer isso, fazer aquilo outro. Daí eu não pergunto para Deus, mas Ele é de Deus, e eu vou e faço, e eu acabo errando a rota, atrasando o que Deus tem. Vigia. Tem gente que fica atrás de profecia, e eu acredito em profecia, eu acredito, vocês sabem disso, mas irmão, eu não fico atrás disso. Eu não preciso disso para acreditar no que Deus tem para a minha vida. Eu tenho a palavra de Deus. Está entendendo? Então, para de errar a rota, para de errar o caminho, anda no caminho do Senhor. 1 Coríntios 2:12 diz: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. O Espírito de Deus nos faz entender o que nos foi otorgado gratuitamente, o que Deus tem para nós. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Não adianta você querer que o povo lá fora entenda esse andar com Deus, eles não vão entender. Pelo contrário, eu acredito que você já foi questionado: por que você vai na igreja? Para que ir na igreja? Para que ficar lá ouvindo o pastor é que nem nós. Para que semear no reino de Deus? Para que viver essa vida aí? Se você é livre. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus, e elas não entendem esse andar com Deus. Eu tenho certeza que o Enoque era diferente de todo mundo da sua geração, porque ele andava com Deus. Quem anda com Deus, querido, está na contramão desse sistema aí fora. Uma jovem fez um trabalho, eu não lembro se foi agora, recente, mas eu vi uma postagem essa semana, na faculdade, e ela tinha que falar sobre gênero, e ela foi fazer o trabalho dela, ela colocou assim: olha, Deus criou o homem e a mulher, e levou um 0, porque o professor não concordou com esse posicionamento dela. Ela pegou e foi nas autoridades, naqueles que estavam sobre, e questionou aquela situação. O professor foi afastado, e ela foi conduzida ali, e a situação dela ficou notória. Olha os dias que nós estamos vivendo, tão complicados os nossos dias, que se você falar que Deus criou um homem e uma mulher, isso é polêmico. Por quê? Porque eles entendem que o homem pode ser o que ele quiser, e não o que Deus fez ele. Daí eu vi um vídeo outro dia, um homem entrando num lugar que nem um cachorro, sabe? Com as mãos no chão. A mulher, deve ter gostado da cena, uma correntinha, levando ele. Pensa, Carol, levando ele.
E porque ele se identifica não como homem, mas como um cachorro. Daí o cara pega e fala assim: eu nasci homem, mas agora eu sou uma mulher. E se você falar que ele não é, você tem um problema. A mulher nasceu mulher, mas ela não, mas eu sinto que eu sou homem. E daí, essa bagunça. E daí quem vai com os pensamentos de Deus, quem anda com Deus, que se posiciona pelo que a palavra de Deus ensina, está errado, está na contramão. A palavra diz que para as pessoas que não têm o Espírito de Deus, essas coisas parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Quando a gente fala, quando aquela moça foi falar, não, Deus criou o homem e a mulher, é a mente de Cristo, é o que Cristo ensina, é o que a palavra nos ensina. E não espere ser entendido lá fora, não vai ser. Só que nós decidimos andar com Deus, então nós vamos ser diferente mesmo, por andar com Deus. Nós temos que falar como Deus fala, para a gente encerrar, falar como Deus fala. Como que é o teu linguajar, irmão? A Bíblia diz que o homem vai se fartar do fruto dos seus lábios. Como que você fala? Romanos 4,17 diz, na versão da CF, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como que se já fossem. Falar com Deus. Quando Deus chamou Gideão estava escondido, estava com medo, mas Deus falou: varão valoroso, forte, você vai livrar Israel. Estava morrendo de medo, estava escondido, mas Deus já estava declarando, sabe quem ele era, sabe quem Deus chamou ele para ser. Quando Saulo se converteu, nós falamos outro dia, o Ananias falou: Senhor, esse cara é um problema, persegue a igreja, persegue os irmãos. Deus falou o quê? Ele é um vaso escolhido. A palavra de Deus é uma palavra de vida. A palavra de Deus é uma palavra de transformação. A palavra de Deus, querido, ela muda o cenário, ela transforma a vida de uma pessoa. E se nós andamos com Deus, nós temos que fazer como Ele faz, falar como Ele fala. Tem gente que fala que anda com Deus, mas é tão negativo. Ele tem uma fé que as coisas vão dar errada, que se ele tivesse fé que as coisas iam dar certo, meu Deus do céu, né? Olha, vamos sair, mas não sei não, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Daí acontece: olha, eu falei, tá vendo? Eu falei. Por que você não falou que o dia ia ser bom? Que o dia seria de boas notícias? Que os anjos do Senhor te guardaria? Por que você não falou, querido, que, sabe, Deus iria te surpreender nesse dia? Porque é assim que Deus faz. Deus chamou pecadores para o seu reino e fez deles nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Deus chama as coisas que não são como que se fosse. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo que existiu veio à existência através da sua palavra. Se nós andamos com Deus, querido, nós temos o poder de transformar cenários. De você chegar no seu trabalho e falar: esse lugar é uma bênção. De você entrar na cidade e falar: minha cidade é abençoada. Ribeirão do Pinhal é abençoado. Eu vou prosperar nessa cidade, em nome de Jesus. Fale como Deus fala. Olha para a tua família, olha para o teu casamento. Meu casamento é abençoado, minha mulher é uma bênção. Pastor, mas ela não é. Profetiza, declara. Tudo muda quando nós resolvemos acreditar. Querido, o que nós vivemos como igreja foi através desse posicionamento, através de declarar. Um dos maiores pastores que houve nos últimos tempos da Coreia, pastor Pon Yong Cho, ele fala sobre esse texto aqui. Só com esse versículo aqui, ele ganhou as nações. Ele construiu a maior igreja da época. Ele editou ali, escreveu um livro que é conhecido no mundo todo, A Quarta Dimensão. E ali ele ensina esses princípios.
ele fala de uma mãe que pediu oração pela filha e falou: olha, pastor, olha, minha filha ela sai com todo mundo, a minha filha dorme fora de casa, a nossa família tem vergonha dela. E ele falou assim: você nunca vai ver a tua filha transformada se você não mudar a forma de falar. Falou assim: fecha os seus olhos e começa a ver uma filha salva, começa a ver uma filha comprada pelo sangue do Cordeiro, começa a ver uma filha que anda na presença de Deus. Você consegue ver? Você consegue ver uma filha que foi lavada pelo sangue do Cordeiro? E conforme ele foi ministrando aquilo, ela falava assim: pastor, eu consigo ver minha filha salva, eu consigo ver minha filha transformada. E depois ele ora com aquela mulher. Ele conta no livro que pouco tempo depois, a filha dela tinha saído e se perdeu numa noite aí, e de repente veio uma crise ali de consciência, sabe, o Espírito Santo moveu no coração dela, mostrando o estilo de vida que ela estava levando, que ela estava longe da vontade de Deus. E ela falou assim: eu vou voltar para a casa da minha mãe, e eu vou bater na porta da casa da minha mãe, e vou ver se a minha mãe me aceita de volta. E ela foi lá e bateu na porta da casa daquela mulher, e a mulher recebeu a filha de volta, e a filha dela foi totalmente transformada, quando ela mudou a forma de ver a filha dela e de falar sobre a filha dela. Quer ver os cenários da tua vida mudar, querido? Começa a falar como Deus, comece a profetizar mudança, salvação, vida, em nome de Jesus. Está passando por crises financeiras, começa a declarar que você é próspero, em nome de Jesus, que é a favor de Deus na tua vida, que portas se abrirão para você, em nome de Jesus. Isso não é autoajuda, isso é a palavra de Deus, e eu tenho que alinhar minha palavra com a palavra dele. Pastor, eu não estou sentindo, irmão, não é sobre sentir. Eu não venho para o altar porque eu estou sentindo alguma coisa. Pelo contrário, apesar às vezes de enfrentar situações, guerras, eu venho para o altar crendo naquilo que Deus disse, crendo na palavra dele, crendo naquilo que ele tem para a minha vida. Está entendendo? E conforme eu acredito e declaro, a graça dele se revela, a cura, a bênção, a vida dele vai fluindo na minha vida. Então fale como Deus fala, em nome de Jesus. Comece a falar bem de você. Porque às vezes eu vivi um período que eu olhava para mim no espelho, eu ficava com dó de mim. Eu olhava para mim no espelho e falava: olha que cidadão oprimido. Eu tive que entender isso daqui que eu estou falando. Pastor Joel sempre fala, Joel Ossen, ele fala assim, olha para o espelho e fala assim: ô bonitão, você é de Deus. Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou. Você é próspero, você é bem sucedido, você é abençoado. Querido, isso é a palavra de Deus, é o que Deus fala sobre nós. O que você fala? Diga que você vai ser feliz ainda. Diga que você vai florescer, que a tua família vai florescer, que o seu relacionamento vai florescer em nome de Jesus, que os melhores anos da tua vida você ainda vai viver em nome de Jesus. Que nós temos uma turma que fica no saudosismo, pastor. 1994, pastor, aquela época, irmão, sai dessa. A palavra diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é daqui para frente. Fale como Deus fala. Amém, pessoal? Quando você anda com alguém, você tende a se parecer com essa pessoa. Forma de vestir, forma de falar, estilo de cabelo, etc. Quando Pedro foi negar Jesus, tudo denunciava que ele andava com Jesus. Você conhece Jesus? Não conheço. Não, mas você se veste que nem ele. A roupa aí é o mesmo estilo. Daí vem outro: não, você conhece Jesus? Não conheço. Mas você fala que nem ele, a sua expressão, a sua fala é que nem a dele. Meu irmão, que nós possamos andar com Deus de tal forma que nós possamos revelar o Pai para essa sociedade, revelarmos Cristo para essa sociedade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos andar com Jesus? Vamos andar com Deus? Então levanta a mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, que o Espírito Santo me capacite a andar com Deus, a agradar a Deus, em nome de Jesus,
Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus?